boa noite. Esta é uma edição especial da Grande Entrevista. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de decisões envolvendo o preço da água, o custo da energia e a lei das rendas. O ministro Jorge Moreira da Silva é o rosto da notícia. É com ele que vou conversar na próxima hora. Sr. Ministro, muito boa noite e muito obrigado por vir à grande entrevista da RTP Informação. Vamos começar pela reestruturação do setor da água e, do ponto de vista do consumidor, a questão que se coloca é esta: quem é que vai pagar mais e quem é que vai pagar menos? Bom, esta é uma reforma que estava pensada, ou pelo menos era desejada, há praticamente 20 anos. E chegou o momento de a fazer na medida em que, depois de termos atingido níveis muito positivos de qualidade no abastecimento de água, tendo mesmo praticamente 100% de água controlada e de qualidade, com 95% de redes públicas disponíveis para os cidadãos, 80% de tratamento de águas residuais e, portanto, tendo o problema da universalidade e da qualidade do serviço prestado em níveis muito positivos. Não há hoje nenhum sítio em Portugal que não tenha água. Não há nenhum sítio em Portugal que não tenha água controlada e de qualidade. Pode não ser água a partir de rede pública, podem ser captações locais, mas no fundo, em termos dos estudos internacionais que apontam para os níveis adequados de abastecimento, já chegamos a esses níveis. Mas não podemos olhar para o acesso para a qualidade como sendo uma questão suficiente. Porquê? Porque estamos perante um setor que tem níveis de custos superiores em 12%, e se englobarmos as questões financeiras, os custos ligados ao capital, 35% superiores aos proveitos que as empresas têm. No fundo, se tivéssemos que recuperar os déficits tarifários de 600 milhões de euros de uma só vez, teríamos de enfrentar aumentos das tarifas de 70%, o que é obviamente incomportável e inaceitável. Isso era para ser feito, se fosse feito num ano só, não é? E, portanto, teríamos de enfrentar esta questão da insustentabilidade. Temos qualidade, temos universalidade e acesso, mas não temos um sistema sustentável economicamente, financeiramente. Isso é ainda mais importante na medida em que vamos ter que fazer novos investimentos, porque temos perdas de água na distribuição, perdas médias de 40%, em alguns municípios de 80%. Mas já lá vamos. Porque essas são algumas das questões que está colocado que eu gostava de tratar com mais detalhe. Mas a minha primeira pergunta tinha a ver com isto. Hoje, nos jornais, ficámos a saber que o litoral irá pagar mais água e o interior irá pagar menos. E a minha questão é, qual é a lógica desta decisão? Mas era aí que eu ia chegar, Vítor Gonçalves, que está relacionado com o seguinte: o sistema não é sustentável. E se não é sustentável, teríamos de fazer uma de duas coisas, e só um caminho era adequado. Um era não fazer nada e, na prática, ir gerando déficits tarifários incomportáveis, e um dia alguém teria de pagar. Outra solução era encontrar uma solução estrutural para enfrentar este problema financeiro, mas ao mesmo tempo um outro problema, que é o de termos diferenças de tarifas no interior e no litoral que são muito grandes. No interior pagam-se 3 vezes mais, no interior paga-se 3 vezes mais do que no litoral. Qual é que foi a solução que encontramos? E qual é a razão? Porque é assim? Bom, como no interior estamos a falar de territórios de baixa densidade, com menos massa crítica. Quer dizer, territórios com poucas pessoas. Com poucas pessoas para a área que têm. Logo, existem custos muito maiores em termos de infraestruturação para a distribuição, atendendo ao número de clientes. Não é justo que essa situação não seja resolvida e, portanto, o Governo o que fez foi avançar com uma profunda reestruturação do setor das águas, agregando as empresas do litoral e do interior, passando de 19 empresas para 5 empresas do Grupo Águas de Portugal, dos sistemas multimunicipais. Norte, Centro, Sul, Algarve, não é? Exatamente. E, portanto, cobrindo as várias regiões. A vantagem desta agregação é de termos uma harmonização tarifária na componente em alta, isto é, naquela componente que vai desde a captação até o transporte à porta nas cidades, harmonizada ao longo das várias regiões. Mas há uma segunda vertente, se me permite, para a reestruturação, para que se perceba que isto tem duas dimensões, que é o próprio emagrecimento das estruturas do Grupo Águas de Portugal. Porque é isso que permite... Mas já lá vamos. Vamos então à questão do preço. Como está a dizer, neste momento a situação é no interior, paga-se mais do que no litoral e, portanto, isto agora vai ser alterado. E essa alteração significa que vai haver um equilíbrio entre o preço que se paga no litoral e no interior, ou, a partir de agora, com esta reforma, o litoral vai passar a pagar mais do que o interior? Como é que vai ser esse equilíbrio? Bom, o interior e o litoral passarão a pagar o mesmo na componente dos serviços de água que não estão relacionadas com a distribuição municipal. Eu gostava de clarificar isto, porque é muito importante para quem nos está a ouvir. Os serviços de água têm duas componentes. Metade praticamente em termos de custos.
Uma componente é do Grupo Águas de Portugal, dos sistemas multimunicipais, que também envolvem os municípios como acionista, está basicamente desde a captação de água nas suas fontes até ao transporte à porta das cidades, à porta dos concelhos. E há uma segunda componente que é a distribuição municipal. Que é chamada distribuição em baixa. Em baixa. O que estamos a fazer é pegar das 19 empresas em alta dos sistemas multimunicipais e fundi-las entre interior e litoral para que a componente de preço em alta, na tal captação e na distribuição até à porta dos concelhos, tenha o mesmo preço entre interior e litoral. Mas não o quisemos fazer de uma forma repentina, terá de haver aqui um período de ajustamento gradual de 5 anos. Nestes 5 anos, teremos uma evolução das tarifas que vai permitir um desagravamento imediato, num só ano, das tarifas no interior, por exemplo, no interior norte em 3,3 euros, no interior centro e sul de 3,1 euros, portanto, na fatura mensal desses concelhos haverá um desagravamento no interior que estará na ordem dos 3 a 3,3 euros, que será compensado por um aumento nas tarifas em 30 cêntimos no litoral norte e 57 cêntimos no litoral centro e sul. Mas o que significa final, durante 5 anos. Durante 5 anos. Esses aumentos são durante 5 anos. Durante 5 anos. Atualizados. Portanto, sendo de uma forma prática... Haverá mais, para depois mais e mais, não é? Portanto, não... Uma forma prática, No final, isto significa que interior e litoral vão pagar a mesma coisa ou ainda vai continuar a haver uma divergência entre o que se paga no interior e o que se paga no litoral? A resposta para essa questão está muito dependente daquilo que os municípios fizerem. Porquê? Nós poderemos garantir, e garantimos, que a componente da alta vai estar harmonizada. Ao fim destes 5 anos, no fundo, um cidadão que viva no Grande Porto, ou que viva na Grande Lisboa, que viva no litoral norte ou no litoral centro ou sul, vai ter um aumento durante 5 anos das tarifas em 30 cêntimos mensais e, portanto, 30 cêntimos no ano, 30 cêntimos no ano seguinte, até ser 1,5 € ao fim de 5 anos. Mas isso vai permitir o desagravamento imediato, num só ano, das tarifas em 3 euros mensais para os cidadãos que estão no interior. A questão agora é saber, bom, e a outra parte? Em que medida é que podemos garantir que a parte da distribuição em baixa, nos sistemas de distribuição municipais, também correspondem a este tipo de ajustamento? Nós fizemos uma parte, e penso que é uma parte muito significativa, quando reforçamos os poderes da entidade reguladora, da ERSAR, dando-lhe o poder de definir um modelo tarifário de forma a que as tarifas incorporem os custos. Mas, verdadeiramente, o que está agora em causa é a capacidade dos municípios fazerem aquilo que nós estamos a fazer na componente em alta, isto é, nós estamos a olhar para o Grupo Águas de Portugal e vamos reduzir em 2/3 os órgãos sociais, os administradores, em 55%. As direções, as divisões, os departamentos, vamos reduzir os custos operacionais da empresa em 20 milhões por ano até 2015, em 60 até 2025, em 90 até 2045, as pessoas dirão, não, mas como é que sabe que vai conseguir reduzir isso até 2020, ou 2030, ou 2040? Porque a definição das tarifas e este modelo já parte, obviamente, do pressuposto deste ajustamento. Estamos, portanto, a falar de um fortíssimo emagrecimento do Grupo Águas de Portugal e isto vai permitir, no fundo, que o ajustamento nas tarifas, no litoral, não seja tão significativo como seria se não estivéssemos a reformar o Grupo Águas de Portugal. Que tem feito, aliás, um trabalho notável nos últimos anos de ajustamento. É porque justamente considera que essa empresa está mal gerida, tem excesso de pessoas? Porque eu faço esta pergunta porque hoje li umas declarações do Presidente da Associação de Empresas Portuguesas do Setor do Ambiente, Diogo Faria de Oliveira, que contestava um pouco essa linha de pensamento que é vamos reduzir nas FIAs, vamos reduzir nas direções, porque ele dizia que é na verdade aí que está o talento. E, portanto, as empresas, e questionava se esse corte fazia sentido, porque essas pessoas provavelmente poderão fazer falta. Não sei se fazem ou não, porque eu não conheço a empresa. Deixe-me dizer uma coisa prática, essa questão. Uma coisa prática que qualquer gestor e qualquer cidadão em casa entenderá. Acha normal que se eu vou passar de 19 empresas para 5 empresas do Grupo Águas de Portugal no território e se vamos depois agregar os serviços que estão dispersos pelo território na parte das compras, na área financeira, na área dos recursos humanos, que isso não deve corresponder a um ajustamento das direções, das FIAs e das coordenações. É evidente que se estamos a fundir empresas, se até vamos extinguir algumas empresas, isso terá de corresponder a um ajustamento
ao nível das chefias. Mas eu quero reconhecer o trabalho extraordinário que o Grupo Águas de Portugal tem desenvolvido nos últimos 3 anos, com cortes nos custos operacionais de 30 milhões de euros. Não acha que seja uma empresa mal gerida? Não acho que seja uma empresa mal gerida, acho que conceptualmente a empresa está mal desenhada e, portanto, a questão não está tanto relacionada com os gestores, está relacionada com o acionista. O acionista é o Estado. Os gestores fizeram aquilo que deviam com uma empresa que tinha 19 empresas no território. O acionista decidiu, o Estado decidiu que é a altura de agregar para beneficiar a coesão territorial, mas também para que os aumentos das tarifas no litoral não sejam tão significativos, devem ser compensados por um ajustamento, por uma redução de custos por parte do Grupo Águas de Portugal. E o que é que vai acontecer a estas pessoas, cujas funções, do seu ponto de vista, são redundantes? Essa matéria que a gestão terá de encontrar uma solução adequada. Dou-lhe um exemplo também prático. Mas considera a possibilidade de despedimentos? Terá de haver um ajustamento, como não pode deixar de haver. Mas esse ajustamento pode ser e deve ser feito de uma forma amigável e dialogante. Decisões amigáveis. Nos últimos anos, ninguém teve noção disso. Esta administração do Grupo Águas de Portugal conseguiu rescindir, reduzir o número de quadros e de funcionários em 303. Não foi notícia. Conseguiram fazê-lo de uma forma absolutamente, empresas, não é? mas de uma forma absolutamente pacífica, de mútuo acordo, numa perspectiva dialogante. Eu estou convencido que se vamos agora avançar até 2025 com uma redução em média de 238 pessoas, através de uma saída de 480 e uma entrada de 260, isto significa que em média sairão 230, 240 pessoas, mas de uma forma que eu espero que sejam amigável, que seja de uma forma eficiente. O que está aqui em causa é o seguinte: nós não podíamos deixar de criar condições para que os investimentos que temos de fazer, porque ainda são muitos, nós precisamos de fazer 3.700 milhões de euros de investimentos até 2020. Em que é renovação de infraestruturas? E renovação de infraestruturas, essencialmente na distribuição. Temos perdas, como há pouco falávamos. Exatamente, referiu perdas de 40%. Em média. Em média no país e em alguns municípios 80%. As pessoas não têm noção disso. Não, é um número muito impressionante. Espantado, muito perplexo com é um este número impressionante. 80% de perdas é uma coisa brutal, não é? E porquê é que isto acontece? Porque as torneiras estão abertas todo dia? Entre problemas de gestão, problemas de perdas nas infraestruturas, perdas físicas, mas também água não faturada, isto é, nem toda a água que nos chega à torneira e ao copo, nem toda incorpora os seus verdadeiros custos. Ora, se nós estamos a ter tarifas que não incorporam custos, isso agrava a sustentabilidade do setor. Se nós temos canalizações na distribuição que são muito antigas, que precisam de reabilitação há muito tempo, isso faz perder o recurso. E, portanto, é necessário investimento, essencialmente investimento nos municípios. Nós estamos muito empenhados em usar os fundos europeus para isso, mas o dinheiro não é suficiente para tudo. Ora, qual é a alternativa? É continuarmos com perdas ou fazermos os cidadãos pagarem na tarifa esse investimento? Eu penso que a alternativa não é nem uma coisa nem outra. A alternativa passa por reestruturar o setor, por reduzir custos, por criar condições para a sustentabilidade económico-financeira da empresa, e estou muito otimista quanto à capacidade de, em articulação com os municípios, que há muito tempo reclamam soluções de coesão territorial, de uma forma muito próxima, que encontraremos boas soluções, até porque durante muito tempo os municípios queixavam-se que a prioridade do Governo não era o financiamento da distribuição em baixa, era o financiamento da distribuição e da captação do Grupo Águas de Portugal. Desta vez a prioridade será para, por via dos fundos europeus, para estas redes de reabilitação municipal. Tenho uma última pergunta sobre este tema, para depois tratarmos também de outros, que tem a ver com esta questão que de vez em quando é suscitada sobre a privatização das águas. E, do seu ponto de vista, isso é uma ideia completamente afastada. O tema da privatização da parte do Governo é um assunto arrumado. Eu várias vezes disse que o Governo, e até disse de uma forma repetitiva para não haver nenhuma dúvida, que o Governo não pondera, não equaciona, não admite a privatização das águas. Mas é precisamente por não admitirmos, não ponderarmos, não equacionarmos, que temos de reestruturar o setor. E isto vai ser muito importante para perceber de que forma é que as pessoas se posicionam, os partidos, os municípios, os cidadãos que se posicionam relativamente a este setor. Apenas no início de um debate, não é? Exatamente. Neste momento, os municípios estão em condições de apreciar as propostas que o Governo faz. Haverá 45 dias para esta ponderação. Vamos a tempo da aprovação de todos estes diplomas até ao final do ano, mas vai ser muito importante que aqueles que não querem a privatização das águas, como nós também não queremos,
sejam capazes de dizer qual é a sua solução. A nossa está encontrada, é a reestruturação, porque a reestruturação reduz custos, garante a coesão tarifária, garante a sustentabilidade económica e financeira para fazer investimento. Mas o que não podemos ter é um debate entre aqueles que, não querendo a privatização, querem reestruturar o setor e aqueles que, não querendo a privatização, não dizem qual é a sua solução. E este é um momento muito importante. Depois de 20 anos, trata-se da prática da refundação do Grupo Águas de Portugal, de uma forma que valoriza o talento que existe na empresa, que é extraordinário. É uma empresa de referência à escala mundial, mas que precisa de uma solução estrutural no território. Arrumada a questão da água, vamos falar da energia elétrica, da luz. E hoje ficou decidido em Conselho de Ministros que a tarifa social, portanto que é uma tarifa mais reduzida, será alargada para 500 mil famílias, se não estou em erro. Quais são os critérios para aceder a esta tarifa reduzida? Esta é uma das matérias que tem mobilizado o Governo, como sabe, particularmente no meu caso, no último ano, nos últimos 14 meses, empenhei-me fortemente no tema da redução dos custos sobre o setor energético. No total, este Governo conseguiu reduzir em 3.400 milhões de euros alguns custos do setor elétrico. A vantagem, as ditas rendas... Em cortes nas chamadas redes, as rendas assistidas? Esse tema foi abordado da nossa parte com muita coragem, ao ponto de hoje estamos a falar de 3.400 milhões de euros que foram cortados e que, na prática, mas permitem hoje dizer que já não estamos perante rendas excessivas. Esse tema é um tema arrumado, inclusive com a Troika se considerou que... Este valor dos 3.400 milhões era o valor que o Governo considerava justo ou acha que ainda há margem para cortar mais rendas? Nós entendemos que esse valor, esses 3.400 milhões de euros, era o valor necessário para podermos recolocar o nosso setor elétrico numa trajetória de sustentabilidade. Isto é, se não tivéssemos feito esses cortes, 3.400 milhões de euros, as tarifas de eletricidade teriam de ter aumentado entre 11% a 13% durante vários anos. Ora, com esses cortes conseguimos que as tarifas aumentassem em 1,5% ao ano até 2020, que se eliminasse gradualmente a dívida tarifária e que o setor estivesse sustentável. E a segunda questão seria esta. Bom, depois de terem feito isso, vale a pena ou não promover mais alguns cortes? E foi entendido, em abril deste ano, no final da 12ª avaliação, na última avaliação da Troika, que já não estando perante rendas excessivas, estando mesmo esse assunto resolvido, do arrendamento urbano, mas estaríamos em condições de promover mais alguns cortes sobre o setor, mas que desta vez não fossem utilizados para abater a dívida tarifária, para evitar aumentos incomportáveis da eletricidade, mas, pelo contrário, para reduzir mesmo os preços praticados aos consumidores mais vulneráveis. Foi essa a solução que hoje foi concretizada. Quais são os critérios para essa classificação de consumidores mais vulneráveis? São critérios eminentemente que têm a ver com o rendimento das famílias? Exatamente. Vale a pena comparar aquilo que existia e aquilo que agora está previsto. A tarifa social era matéria que já era conhecida, já estava em vigor, tal como o apoio social extraordinário para os consumidores de eletricidade. Esse modelo permitia cortar em 20% a tarifa aos consumidores mais vulneráveis, mas na prática isso atingiu apenas 60 mil famílias. Portanto, 60 mil consumidores em Portugal viram as suas tarifas reduzidas nestes últimos anos em 20%. Os critérios eram muito exigentes? Os critérios eram, por um lado, apenas orientados para situações de benefício social, portanto, a lista dos beneficiários eram essencialmente as mesmas pessoas que já têm apoios sociais, aqueles apoios que estão previstos, desde social de inserção, por exemplo. O subsídio de desemprego, o rendimento social de inserção, os complementos sociais, portanto, o abono de família do primeiro escalão. E, por outro lado, o desconto não era assim tão significativo e existiu mesmo muita gente que acabou por não pretender beneficiar desse apoio. Ora, o que fizemos foi convocar um novo esforço das empresas para financiar o desagravamento dos preços às famílias. Portanto, estamos a avançar para cortes adicionais do setor elétrico de 25 milhões de euros e com esse valor vamos desagravar as tarifas em 34%, não só àqueles que já eram beneficiários desses apoios sociais, mas alargando a todos os escalões do abono de família, portanto, os 3 escalões. O prioritário vai ser quem recebe abono de família? Não, também, mas agora vai mais longe, portanto, aquele grupo de beneficiários
de apoios sociais, acrescenta-se o abono de família dos 3 escalões, mas também todos os cidadãos que tenham rendimentos anuais inferiores a 4.800 euros, acrescidos 50% por cada elemento agregado familiar. O que é que isto vai permitir? Que não só as pessoas que tinham o apoio social, mas também as pessoas que têm um rendimento anual inferior a esse valor possam ser elegíveis de acordo com os nossos cálculos. E tem que fazer isso vai atingir irem junto das empresas de comercialização de eletricidade, exibir a sua declaração de rendimentos, e solicitar esse apoio. Estamos a falar de um valor muito significativo. Repare, Vítor Gonçalves, estamos a falar de 500 mil... Mostra como nós somos um país pobre, não é? Estamos a falar de 500... É verdade. Estamos a falar, de facto, de cidadãos que estão numa situação de maior vulnerabilidade, mas que muitos deles, estando numa situação de alguma vulnerabilidade, não eram elegíveis para alguns apoios sociais. Portanto, estamos a levar mais longe este apoio social. Vai atingir 500 mil consumidores, 1,5 milhão de portugueses. Na prática, verá a sua tarifa de eletricidade reduzida em 34%. Em média, estou a falar... Na verdade, serão 500 mil consumidores. Estamos a falar em média de 3 pessoas por família, portanto, há 1,5 milhão de portugueses que terá este desconto muito significativo de 34%. O que é aqui importante é que se perceba que... Para mim, é mais chocante nisto, Sr. Ministro, é saber que 1,5 milhão de portugueses têm um rendimento anual de 4.500 euros, não é? 4.800 euros, acrescido de 50%. É um número trágico, não é? Mas perante essa avaliação crítica e trágica que faz, nós não poderíamos deixar de ter a sensibilidade social que tivemos, de levar mais longe os cortes no setor elétrico para promover esta política que me parece importante numa altura em que as pessoas tanto necessitam, dado que este é o momento em que as condições de inclusão social mais são necessárias. Um outro ponto que julgo que também esteve hoje em cima da mesa no Conselho de Ministros tem a ver com a lei das rendas e com o regime de renda apoiada. O que é que também há de novo, no essencial, o que é que vai ser alterado em relação ao regime que existia e que vem da última revisão da lei das rendas de 2012? Nós aprovamos hoje um pacote que envolve a revisão do arrendamento urbano, que vem de 2012, o regime de renda apoiada, que era de 1993, e o regime de renda condicionada, que também vinha do final da década de 80. Em relação ao arrendamento urbano, como já tinha tido a oportunidade de dizer há algumas semanas, o que está previsto é, mantendo o bom espírito e os bons resultados da lei do arrendamento urbano, ter aqui um sinal importante para a área comercial que enfrentou maiores dificuldades, de acordo com a avaliação que foi feita pela Comissão de Monitorização do Arrendamento, a circunstância do período de transição ser apenas de 5 anos para aqueles que estavam protegidos, ou não haver mesmo para aqueles que não faziam parte ou sendo microentidade, ou sendo uma instituição sem fins lucrativos, era importante agora alargar essa proteção de uma forma que não colocasse em causa o espírito da lei. Eu discordo de algumas avaliações que vi nas últimas semanas dizendo que isto era uma contra-reforma, que era o regresso ao congelamento das rendas. Isso não faz sentido nenhum. Um alargamento do período de transição. Trata-se, na prática, de dizer o seguinte: para o arrendamento não habitacional, portanto para a área comercial, aqueles que estavam protegidos e, portanto, tinham um regime de proteção de 5 mais 2 anos, passou a ter um regime de proteção de 5 mais 3 anos, porque entendemos então, mais um ano. Para aqueles que não estavam protegidos, foi alargado o regime de proteção, nomeadamente passando de microentidades para microempresas. As microentidades são entidades com 5 trabalhadores ou 500 mil euros de faturação. Estamos a alargar para 10 trabalhadores ou 2 milhões de euros de faturação. Isto é muito importante porque o comércio, a restauração, tem tido um papel importante para preservar e para gerar emprego. Essas entidades tiveram, ao contrário de outros, de fazer investimentos que em muitos casos não foram capazes de ser amortizados no período de transição, ou em alguns casos, se não estavam elegíveis porque tinham entre 5 e 10 trabalhadores, o problema era mesmo mais grave. Penso que, sem pôr em causa o espírito da lei, garantindo a estabilidade, foi possível dar aqui um sinal relevante para o comércio na área do arrendamento urbano. Na área da renda apoiada, que é essencialmente a habitação social. Esta é matéria que há 20 anos se reclama por uma solução, dado que hoje temos uma solução fragmentada, na prática, praticamente todos os municípios... instituições a ceder as casas, não é? E que têm contratos diferentes que não atendem a um critério único. E o que quisemos fazer
foi implementar uma filosofia que passa por dizer que o valor da renda apoiada deve depender do rendimento, por um lado, e da composição do agregado familiar. Essa é uma questão muito importante. Não é correto que duas famílias com uma composição do agregado familiar muito diverso ou com níveis de rendimento diferente paguem o mesmo. É importante que o valor da renda social, da renda apoiada, tenham atenção o rendimento e a composição do agregado familiar. Este sistema, em qualquer caso, porque é importante para as pessoas que estão em casa e que são beneficiárias deste tipo de apoio, este sistema será mais favorável do que o sistema atual, isto é, não está previsto um agravamento nem da renda mínima, como hoje vi divulgado, nem da renda global. O que está previsto é uma ponderação do rendimento e da composição do agregado familiar e que, em todos os casos, será mais vantajosa do que a atual legislação e do que os vários sistemas dispersos. Por outro lado, estamos a definir um período máximo de contrato de 10 anos, que depois é renovado automaticamente por 2 anos, no caso das pessoas terem necessidade e, portanto, continuarem a ser elegíveis. Não faz sentido pensar numa lógica de habitação social para toda a vida, porque a nossa expectativa é que as pessoas possam melhorar e, à medida que melhorem, possam criar condições para que outros que precisam mais possam beneficiar desses apoios. E, portanto, esta é uma matéria que há muito tempo era reclamada, vai para o Parlamento e haverá, no próximo dia 9 de outubro, um debate sobre este pacote do arrendamento. Eu gostava de ouvir também sobre a fiscalidade verde, que foi esse documento que foi apresentado com 59 propostas para novos impostos ou taxas ambientais. E eu interrogo-me, depois de termos em conta que Portugal tem uma fiscalidade tão elevada, mais 59 propostas para novos impostos, mesmo que sejam amigos do ambiente, isso não lhe parece um pouco extraordinário? Seria extraordinário se não fosse destinado a substituir outros impostos. E essa é a questão mais relevante que temos na discussão. Há muitos anos, mesmo antes de estar no Governo, que defendo uma fiscalidade mais inteligente que possa utilizar a fiscalidade verde como impulso para desagravar outros impostos, designadamente impostos sobre o trabalho ou até sobre o rendimento das empresas. E, portanto, a lógica da fiscalidade verde que este Governo consagrou quando encomendou este estudo a esta Comissão Independente foi baseada em 4 pressupostos que não são hipóteses de trabalho, são mesmo pressupostos que terão de ser alcançados. O primeiro pressuposto é o da neutralidade fiscal. A fiscalidade verde não vai aumentar os impostos. Não vai aumentar impostos, criará condições para desagravar outros impostos. E só entra em vigor se houver outros que baixem, isso? É o pressuposto desta isso forma. Isso quer dizer neutralidade, não é? Exatamente. A neutralidade significa que a carga fiscal global não vai aumentar, toda a receita fiscal que for gerada pela fiscalidade verde terá de contribuir para desagravar outros impostos. Isso significa que os portugueses que estão à espera que 2015 traga um ano com menos impostos, nomeadamente fala-se da possibilidade da redução da sobretaxa de passar de 3,5% para 2,5%. Muito bem, isso pode acontecer, mas em troca irão pagar mais imposto, mesmo que seja um imposto amigo do ambiente. Deixe-me situar as coisas em 2 planos. Todos nós esperamos, desejamos, lutamos para que o mais cedo possível seja possível desagravar impostos. Não existe ninguém, nem na área política, nem nenhum cidadão, que não deseje a descida da carga fiscal. E tenho a certeza que logo que isso seja materialmente possível, será concretizado. Há uma segunda questão... No seu governo há responsáveis políticos com ideias diferentes sobre isso, não é? No campo do CDS nós temos vindo a assistir a depoimentos e a declarações fazendo a defesa justamente da possibilidade de baixar, nomeadamente, o IRS. Não há ninguém no governo que defenda uma descida da carga fiscal sem que ela possa ser materializada com responsabilidade orçamental, nem ninguém deseja que essa descida da carga fiscal não possa ser ponderada logo que essas condições estejam verificadas. Mas há uma segunda questão, que é esta. Imagine, parte do pressuposto, quer em Portugal, quer em qualquer outra situação, mas o que nos interessa é Portugal. Imagine que não é possível o desagravamento da carga fiscal no curto prazo, da carga fiscal global. Devemos ou não olhar para alternativas que, por via da fiscalidade verde, não diminuindo os impostos globais, mas mantendo a mesma carga fiscal, podermos desagravar alguns impostos sobre matérias que são positivas. E a sua resposta é claramente sim, não é? E a resposta é sim, mas convém estudar. E estudar de uma forma que não só garanta esse pressuposto de neutralidade fiscal, mas outros 3, que é o da fiscalidade verde ter de ser amiga do crescimento, portanto ter de contribuir para o aumento do PIB, ser amiga do emprego e ser indutora da redução do nosso endividamento exterior. Esta Comissão trabalhou de uma forma independente e, pela primeira vez em Portugal, avaliou várias hipóteses
e estudou os impactos dessas hipóteses. E apresentou ao Governo uma lista não só das 59 impostos ou propostas, mas também a avaliação de impacto. E chegou à conclusão que, dependendo da reciclagem que fizermos, no fundo, da utilização dessa receita fiscal verde para desagravar outros impostos, teremos mais ou menos vantagens do ponto de vista daqueles 4 pressupostos. Mas, em regra... Agora, deixe-me só fazer esta pergunta e já o deixo concluir o seu pensamento. Isto significa que é muito provável que no próximo Orçamento de Estado a sobretaxa deixe a um ponto e seja compensada com uma outra proposta de impostos verdes? Percebo a sua curiosidade, mas que me imagina, não estou em condições de falar em nome do Conselho. Mas é um debate que está em curso. Quando é matéria que nem sequer foi ainda ponderada. Mas não falou com os seus colegas do CDS sobre esta matéria? Não foi ainda ponderada pelo Governo, uma vez que a Comissão da Fiscalidade Verde entregou o relatório no dia 15, a do IRS já foi há 15 dias. Mas a do IRS entregou há 2 dias. E a avaliação que faremos será em conjunto. Mas veria isso com bons olhos? Eu não posso estar a antecipar. Nós temos visto os ministros do CDS a dizer que sim, que veem com bons olhos e que defendem a descida do IRS, nomeadamente a sobretaxa. Aquilo que lhe posso dizer é que o estudo que a Comissão fez aborda essencialmente 3 cenários de reciclagem de impostos. Um cenário que é de 100% de desagravamento da fiscalidade verde no IRS, outro cenário que é 50% no IRS, 50% em créditos fiscais às empresas, e outro cenário que é de 50% de créditos fiscais às empresas, 25% TSU e 25% IRS. E estudou os impactos no PIB, no emprego, na energia, no ambiente e na dívida. E o Governo está neste momento habilitado, com esse estudo de avaliação de impacto, a tomar as decisões mais adequadas. Essa é matéria que, tal como o Primeiro-Ministro e todos dissemos, vai ser decidida a tempo do próximo Orçamento de Estado. Faltam 15 dias para ser apresentada, portanto eu gostava que o Sr. Ministro me pudesse já dar um sinal mais concreto sobre o que se vai passar. Eu penso que o trabalho que fizemos é um trabalho que não só nunca tinha sido feito em Portugal, como tem uma vantagem que é o de acabar com a ideia que algum tipo de política ambiental não é amiga da economia nem do emprego. Pelo contrário, nós estamos numa situação em que o ambiente, a energia e o ordenamento do território são fatores de competitividade e de crescimento. O Governo está muito empenhado nesta lógica em que passou do resgate a uma fase pós-troika de desenvolvimento e crescimento, em olhar para o crescimento verde como uma peça essencial, não só da proteção ambiental, mas da geração de emprego e de valor económico. E Portugal é um país extraordinário em termos de talentos, de recursos, de infraestruturas. Temos condições para, numa altura em que a economia global procura bens e serviços verdes transacionáveis, de abastecer de serviços e de produtos, gerando um valor económico. No compromisso para o crescimento verde, que, como saberá, foi apresentado há 2 semanas, este documento configura uma oportunidade, uma vez que fixa ambição, metas, objetivos para praticamente todas as áreas até 2020 e 2030 e convoca a estabilidade e o sentido de compromisso. Eu espero que possamos... E agora, essa sua deixa, Sr. Ministro, dá-me uma passagem para as perguntas que eu tenho no final da nossa entrevista. Temos mais 8 minutos e meio. Que tem justamente a ver com essa questão do compromisso e com o entendimento entre os diversos partidos. E a verdade é que nos últimos 3 anos esse entendimento não existiu. Houve uma grande dificuldade de relacionamento entre o Governo e os partidos de oposição, nomeadamente o Partido Socialista. Eu pergunto-lhe, em que medida é que a eleição do novo líder no Partido Socialista vem alterar, e eu agora convoco a sua condição de vice-presidente do PST, já não tanto de ministro deste Governo, mas vice-presidente do PST, vem alterar o quadro político em Portugal? O Governo e o PST estão conscientes de que, ou pergunto-lhe, ou admitem que a entrada em cena de António Costa vai trazer mais dificuldade a uma repetição da vitória eleitoral no ano que vem? A capacidade de compromisso, de diálogo e de ambição da parte do Partido Socialista não depende de nós. A nossa disponibilidade, o nosso sentido reformista e a nossa vontade de conciliar pontos de vista, sem que para isso tenha de haver uma planície ideológica, mantém-se intacta. O compromisso depende de 2 condições, sempre em qualquer parte do mundo, e na nossa vida também, quer profissional, quer pessoal. Depende do espírito de compromisso, ninguém pode gerar condições de compromisso se verdadeiramente as 2 partes o não quiserem. Segundo, tem de haver uma capacidade para apresentar alternativas. Não é possível nós conciliarmos os nossos pontos de vista se eu apresentar propostas e se a outra parte não apresentar propostas. Eu espero, portanto, que exista capacidade
e com isso não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a escolha que foi feita no Partido Socialista, isso é matéria do Partido Socialista, mas eu espero que exista capacidade, não só do Partido Socialista, mas de todos os partidos, para num momento importantíssimo da nossa história estarmos à altura das nossas responsabilidades. O memorando de entendimento terminou. Mas esse é um discurso, o memorando de entendimento terminou, mas o espírito reformista não terminou. Mas o nosso discurso mantém-se o mesmo. Não, houve muitos momentos em que o Governo não solicitou a opinião. Eu estou particularmente à vontade de recordar-se-á, enquanto primeiro vice-presidente do PSD e quando não estava ainda no Governo, liderei da parte do PSD aquela conjunto de negociações com o CDS e com o Partido Socialista para a conciliação de pontos de vista. O PSD e o Governo e o CDS, durante os 3 anos, foram capazes de apresentar várias vezes propostas tentando que o Partido Socialista ou as acolhesse ou apresentasse alternativas. Nós não desistimos de, num momento tão importante para a nossa história, que é ter noção que o esforço de ajustamento não terminou com o memorando de entendimento e que temos de ter inconformismo na avaliação da nossa situação, reformismo nas respostas e ambição e esperança no futuro, que o sentido de responsabilidade e de compromisso é cada vez mais importante. Isso, mas o senhor não está a falar esse discurso não apenas na área orçamental. Para o próximo ano, não é? Porque está visto para o próximo ano, 2015 não será ano de compromisso, porque é um ano eleitoral e não eu estou a falar hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Nós não podemos adiar. Agora deixe-me só colocar esta questão. Jorge Moreira da Silva, como vice-presidente do PST, acha que com António Costa a vida do governo ficou mais difícil? Essa é matéria que, obviamente... Em termos da oposição, a oposição poderá ser mais dura, mais combativa? Eu estou perfeitamente convicto que com o trabalho que temos feito, com o sentido de responsabilidade, de ambição e com a lógica reformista de quem quer mais para Portugal e para os portugueses, que teremos condições para vencer as próximas eleições e, portanto, nós estamos essencialmente preocupados... Isso é um desejo que eu calculo que tenha, mas está convencido que isso é possível? Obviamente estou convencido que é possível na medida em que faço uma avaliação muito positiva do desempenho do Governo e desta maioria. Nós fomos capazes de resgatar Portugal de uma situação de crise, não fomos responsáveis por colocar Portugal numa situação de sequestro no déficit e na dívida, resgatamos Portugal sem que tenhamos tido nenhuma responsabilidade pela crise e depois de resgatarmos dessa situação difícil o nosso país, fomos capazes de inverter a tendência da recessão, a economia está a crescer, o desemprego está a baixar e queremos mais. E mais significa... Mas continua muito alto, não é? Valores, pois queremos mais. 14% não são valores que os portugueses estivessem habituados. Mas repare, é muito importante percebermos que o nosso problema não é apenas o déficit e a dívida. Mesmo que amanhã o nosso problema da dívida, do déficit, fosse resolvido, pois, mas é necessário propostas e reformas estruturais que nós temos feito nestes 3 anos e que queremos mais. O compromisso para o crescimento verde tem 83 iniciativas, 13 metas muito quantificadas e eu espero que nesta área específica, nas noutras, que se possa combinar ambição com estabilidade. Nós não podemos estar sistematicamente a recomeçar políticas públicas. Portugal atingiu, neste momento, por exemplo, na energia, um perfil extraordinário. Reduzimos a nossa dependência energética do exterior para 72%, quando em 2005 era de 90%. Estamos em condições de não só sermos bons cumpridores de metas de energias renováveis, mas fornecer eletricidade renovável à Europa. Estamos em condições de transformar a Península Ibérica num hub de gás para substituir 50% do gás da Rússia. E acha que essa matéria... são tão diabolizados pelo seu partido, tiveram um papel relevante, não é? Mas não conseguiram compatibilizar sustentabilidade com competitividade. Eu penso que o talento não está em sermos ambiciosos do ponto de vista ambiental. Isso é sempre importante. Mas é necessário que o preço a praticar junto dos consumidores seja sustentável. E nós conseguimos manter a aposta nas energias renováveis, que aliás vem de há muito tempo, muito antes do anterior governo, ter níveis recorde de megawatts instalados, de potência de energia renovável instalada, reduzindo os custos e, portanto, 3.400 milhões de euros, garantindo que conseguíamos, no fundo, compatibilizar a aposta ambiental e energética com a redução de custos, de forma a não onerarmos os consumidores. É o mesmo com o autoconsumo, que há umas semanas apresentei, o Governo apresentou, e que vai permitir... Jorge Moreira da Silva, uma outra questão. Não lhe parece que o Governo, nas últimas semanas, tem dado grandes sinais de desgaste? Nomeadamente, quer exemplos? Não é preciso. Bom, eu não noto, mas estou disponível para ouvir. Da justiça, vou-lhe falar da educação, os casos em que são os mais, digamos, mais visíveis, os mais impactantes, e os portugueses interrogam-se se, de facto, o Governo parece ter chegado a um cansaço. Reformar não é gerir.
Reformar não é gerir. Sim, mas a gestão tem que pôr as coisas a funcionar, não é paralisar as coisas, certo? Se quiséssemos apenas que é o que nós temos visto na Justiça. Se quiséssemos apenas gerir a realidade e não reformar, nem a Sra. Ministra da Justiça, nem o Sr. Ministro da Educação estavam a passar pelas dificuldades que muitas vezes passam. É precisamente pelo sentido reformista que ambos têm e que todo o Governo tem, que, obviamente, é necessário promover algumas alterações que muitas vezes criam algumas dificuldades. Mas o que é extraordinário é reformar para paralisar. Isso também não é uma boa estratégia. Eu não concordo com essa avaliação. Eu acho que a avaliação que é feita, tanto na educação como na justiça, é uma avaliação que eu faço como cidadão. Não sei que há um cansaço no Governo. Numa matéria, eu não noto cansaço, noto, aliás, o Governo com uma energia renovável e redobrada, com vontade de... E se calhar porque o senhor é o Ministro da Energia. Acho que se olhar para a nossa ambição e para o nosso sentido reformista, notará mais energia, mais ambição, mais esperança, mais inconformismo do que na nossa oposição, o que não deixa de ser extraordinário. Apesar das primárias, é que nós vimos um envolvimento bastante elevado e pouco habitual, como aconteceu este fim de semana, nomeadamente no caso do Partido Socialista, em que 250 mil pessoas participaram nesse processo. O que significa que também do outro lado há uma outra dinâmica, pelo menos aparentemente. Tenho uma última questão, Sr. Ministro, que é, tem sido referida várias vezes a possibilidade de antecipar as eleições do ano que vem. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não me vou pronunciar sobre matéria que significaria uma alteração de matéria que está prevista. Eu defendo, como penso que todos aqueles que defendem a estabilidade, o cumprimento integral dos mandatos. É a expectativa que os portugueses têm, é a expectativa que todos temos, é que as eleições ocorram no tempo certo, na medida em que a estabilidade é um valor essencial para a nossa economia, para o emprego, para a concretização da reformas. Só é essa questão, o Governo, ou os partidos que pertencem ao Governo dirão nem pensar? Bom, essa é a matéria sobre a qual o Primeiro-Ministro e os partidos já várias vezes se pronunciaram. Não é por dar mais jeito aos partidos da oposição, porque querem entrar rapidamente em campanha eleitoral para não dizerem aquilo que defendem hoje para fazer hoje, que se deve fazer à vontade, prejudicando a estabilidade, não é só prejudicando na prática da oposição. Há um ilustre membro do seu partido, Marcelo Rebelo de Sousa, que também defende essa tese, que justamente não tanto por causa da questão eleitoral, mas por causa da elaboração do orçamento do próximo, de 2016. Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, muito obrigado por ter vindo à entrevista e pelas explicações que nos deu. A todos, uma muito boa noite. Eu voltarei amanhã com um especial informação a partir das 11 da noite. Até lá, uma boa noite para todos.